Bem-vindos ao Panorama Eleitoral. Uma nova pesquisa para presidente da República acaba de ser divulgada e mostra como está a corrida eleitoral para 2026 neste momento. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data, realizado entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, ouvindo 2.000 eleitores em todo o Brasil, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. E os números mostram liderança no primeiro turno e disputas que podem se tornar mais equilibradas dependendo dos cenários. Mas antes de continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas pesquisas eleitorais e análises da corrida presidencial. Agora vamos aos números. Primeiro vamos ao cenário espontâneo, quando o eleitor responde em quem pretende votar sem receber uma lista de candidatos. Os números são os seguintes. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, o PT, aparece com 29%. Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, o PL, aparece com 19%. Jair Bolsonaro, também do Partido Liberal, o PL, aparece com 4%. Ratinho Júnior, do Partido Social Democrático, o PSD, aparece com 2%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 2%. Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, aparece com 1%. Outros nomes somam 2%. Brancos ou nulos representam 15%. E não sabem ou não responderam somam 26%. Esse cenário mostra um eleitorado ainda bastante disperso e um número significativo de eleitores indecisos. Agora vamos ao cenário estimulado de primeiro turno, quando os entrevistados recebem uma lista de possíveis candidatos. Nesse cenário testado pela pesquisa, os números são os seguintes. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, o PT, aparece com 40%. Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, o PL, aparece com 33%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 5%. Ratinho Júnior, do Partido Social Democrático, o PSD, aparece com 3%. Romeu Zema, do Partido Novo, aparece com 3%. Outros nomes somam 4%. Brancos ou nulos representam 15%. Nesse cenário, vemos que Lula aparece na liderança da disputa, enquanto Flávio Bolsonaro surge como o principal adversário neste momento. Os demais nomes aparecem com percentuais menores, indicando uma disputa mais concentrada entre os dois primeiros colocados. Agora vamos para um cenário de segundo turno testado pela pesquisa. Em uma eventual disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, os números são os seguintes. Lula aparece com 39%. Flávio Bolsonaro aparece com 32%. Brancos ou nulos representam 14%. Não sabem ou não responderam somam 7%. Nesse cenário, Lula aparece numericamente à frente, mas a disputa ainda apresenta um número relevante de eleitores indecisos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse cenário deve mudar até as eleições de 2026 ou acha que a disputa deve continuar concentrada entre esses mesmos nomes? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu sempre leio e isso ajuda muito o canal. Se você quer acompanhar todas as novas pesquisas eleitorais, avaliações de governo e os cenários da corrida presidencial para 2026, já se inscreve no canal. E não esquece de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito na entrega do conteúdo. Agora vamos para outro dado importante divulgado na mesma pesquisa do Instituto Real Time Big Data. Além dos cenários eleitorais para 2026, o levantamento também perguntou aos brasileiros como eles avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Os resultados mostram um cenário dividido entre a avaliação negativa, positiva e regular. Segundo a pesquisa, 46% dos entrevistados avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo. Outros 27% classificam o governo como regular. Já 26% avaliam o governo como ótimo ou bom. Apenas 1% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder. Ou seja, neste momento, a avaliação negativa do governo supera a avaliação positiva. A pesquisa também mediu a aprovação e desaprovação do trabalho do presidente. Segundo o levantamento, 51% dos brasileiros dizem desaprovar a atuação de Lula na presidência da República, enquanto 44% afirmam aprovar o trabalho do presidente. Outros 5% disseram não saber ou não responder. Os números mostram que, neste momento, a desaprovação do governo aparece numericamente acima da aprovação.
E claro, a avaliação do governo costuma ter impacto na corrida eleitoral, especialmente quando o presidente ou aliados podem disputar novamente a presidência. Se você quer acompanhar todas as novas pesquisas eleitorais, avaliações de governo e os cenários da corrida presidencial para 2026, já se inscreve no canal.